Atingir certos microRNAs pode desmascarar uma vulnerabilidade do câncer de mama. Fala, meus amigos e minhas amigas cientistas do meu coração, bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme, eu sou um cientista e bora falar de estudo novo, estudo sobre câncer de mama, tema que vocês sabem que eu gosto bastante. Bora lá! O câncer é uma doença muito conhecida e que deixa todo mundo muito assustado, já que ele leva muitas pessoas à morte todos os dias no mundo inteiro. De maneira bem básica, um tumor é um conjuntão de células lá que se multiplicou e continua se multiplicando no seu corpo, se dividindo, só que de maneira desordenada e descontrolada. E nesse processo descontrolado de divisão celular, o que acaba acontecendo é que os tumores vão sendo formados por um conjunto de células muito diferentes entre elas, ou seja, um conjunto muito heterogêneo de células. Isso acaba sendo um problemão, porque se todo câncer, se todo tumor tivesse só um tipo de célula, a gente poderia estudar muito profundamente esse tipo de célula, conhecer para criar um tratamento muito específico só para essa célula e a gente combateria o tumor de maneira muito mais fácil, certo? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Bom, dentre essas muitas células que podem formar um tumor, muitos tumores contêm uma população de células conhecidas como células-tronco cancerosas ou células-tronco tumorais. Nossa, Gui, que legal, mas o que são essas células-tronco tumorais? São células em forma de plantinha? São células que nascem como árvores e têm um tronco? É claro que não. Depois que você já nasceu, cresceu e se tornou esse ser maravilhoso de luz que você é, a grande maioria de células do seu corpo já se diferenciaram, ou seja, elas já assumiram lá um jeitão muito específico. Por exemplo, as células dos seus neurônios se diferenciaram e assumiram lá aquele formato que eu até mostrei em um vídeo passado aqui do canal, que é diferente das células musculares, por exemplo, e assim por diante. Bom, no caso das nossas células tronco, elas ainda não estão diferenciadas, então elas ainda podem dar origem e assumir o jeitão de diversos tipos de células, dar origem a diversos tipos de células. Aí então as células tronco tumorais especificamente são células do tumor, do câncer, que também têm essa capacidade. E o problema é que exatamente por terem essa capacidade, elas podem iniciar o processo de crescimento tumoral, dando origem aos vários tipos de células que compõem o tumor, tornando ele tão heterogêneo. Além disso, como essas células tronco-cancerosas ainda não têm lá um jeitão muito específico, elas podem acabar sendo resistentes aos tratamentos contra o câncer, como a quimioterapia, a radioterapia, porque esses tratamentos muitas vezes são direcionados para células jamais diferenciadas. Ou seja, mesmo após um tratamento contra o câncer lá, que matou a grande maioria das células tumorais, as células tronco-cancerosas podem sobreviver, promover uma recidiva, ou seja, um retorno do tumor naquela pessoa e, pior, uma situação de metástase, fazendo com que esse tumor se espalhe para outras regiões. Se vocês lembrarem, aliás, eu já falei também sobre essas células no outro vídeo aqui do canal, vou deixar o izinho aqui para vocês, se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá, porque é um tipo de célula bastante interessante da gente saber mais sobre. Especificamente no câncer de mama, parece que os tumores que têm um número relativamente mais alto de células tronco-tumorais apresentam um prognóstico, ou seja, uma previsão dos resultados pior do que tumores que apresentam um número menor de células-tronco. Portanto, eliminar essas células-tronco pode ser crucial para o sucesso do tratamento contra o câncer de mama e também contra outros tipos de tumor. E para acabar com elas, nada melhor do que atacar os mecanismos que controlam internamente essas células, certo? Seguindo essa ideia, nós sabemos hoje que existe uma classe de moléculas que pode ajudar as células tronco cancerosas a sobreviverem nos tumores. Elas são chamadas de microRNAs. Os microRNAs são moléculas de RNA, bem pequenininhas, que regulam os níveis de outras moléculas de RNAs maiores, chamadas de RNAs mensageiros, que são os caras que dão origem às nossas proteínas. De maneira bem simples, o que acontece é que as nossas células têm que produzir moléculas muito importantes para praticamente formar o nosso corpo como um todo e realizar as funções do nosso corpo, que são as proteínas. Eu não sei se você gosta de cozinhar, mas assim como para fazer um daqueles pratos chiques e deliciosos a gente precisa de uma receita, as nossas células também precisam de uma receita para produzir as proteínas. O nome dessa receita é exatamente RNA mensageiro. Mensageiro por quê? Porque ele carrega uma mensagem. Que mensagem? A mensagem de qual proteína deve ser produzida pela célula. Só que existem mensagens bem pequenininhas, os microRNAs, que podem se ligar nas mensagens maiores, os RNAs mensageiros, e fazer com que eles vão para o lixo, ou seja, sejam degradados e daí eles não vão para a cozinha e não vão produzir proteínas. Resumindo, os microRNAs têm a capacidade de regular
os níveis de expressão dos nossos genes e, portanto, também regular várias atividades nas nossas células. Eu falei bastante sobre esses microRNAs no vídeo vencedor do Prêmio USP do ano passado, então vou deixar aqui para vocês também. Entra lá se você quiser saber mais sobre eles. Bom, vamos para as novidades então. Recentemente, pesquisadores na Itália identificaram um parzinho de microRNAs que ajudam a manter células-tronco tumorais no câncer de mama e também estão relacionados com o processo de recidiva dos tumores após um tratamento. Eu sei que com essa informação a sua mente científica já deve estar aí pensando: então ataque esses microRNAs aí, Gui, e mata esses tumores de uma vez. Boa ideia, aspirante a cientista, tão boa que os pesquisadores lá na Itália utilizaram exatamente essa ideia para fazer o estudo. O pesquisador principal do estudo e coordenador do Centro de Ciência Genômica no Instituto Italiano de Tecnologia de Milão, Francesco Nicasio, disse: nós queríamos identificar microRNAs necessários para a manutenção de células-tronco mamárias normais que são herdadas por células-tronco cancerosas e poderiam representar potenciais alvos terapêuticos no câncer de mama. E aí então, no novo estudo publicado no dia 2 de abril no Journal of Cell Biology, Nicasio e seus parceiros da quebrada italiana identificaram 2 microRNAs intimamente relacionados, o micro 146A e o micro 146B, que estão presentes nas células-tronco do câncer de mama, bem como nas células-tronco mamárias normais. Como os cientistas não foram muito criativos para nomear os microRNAs, eles só numeram. Então os microRNAs são conhecidos pelos números e às vezes, quando eles são muito parecidos, tem uma letrinha só para diferenciar. Como nesse caso, 146A e B, mas é pelo número. Falta de criatividade total. Os pesquisadores descobriram que esses microRNAs, o 146A e o B, são necessários para manter o pool, ou seja, a quantidade ali de células tronco cancerosas. E de maneira muito interessante, os níveis desses 2 microRNAs parecem estar elevados em cânceres de mama mais agressivos, que têm mais células tronco tumorais e que apresentam também um prognóstico pior. Mas e aí, Gui, eles não atacaram esses micros para acabar com as células tronco tumorais? Sim, meus queridos cientistas, os pesquisadores verificaram que o esgotamento desses microRNAs em células cancerosas derivadas de pacientes reduziu a capacidade dessas células de formar novos tumores quando implantadas em camundongos. E ainda tem mais, o estudo também demonstrou que atingir os microRNAs 146A e B pode tornar as células mais suscetíveis, mais sensíveis à quimioterapia, fazendo com que, possivelmente, pacientes tenham um melhor prognóstico uma vez que estão em tratamento. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que a redução dos níveis dos microRNAs tornou células-tronco de câncer de mama 20 vezes mais sensíveis ao metotrexato, melhorando significativamente a capacidade desse inibidor metabólico de restringir o crescimento do tumor em camundongos. E falando em camundonguinhos, aquela pausa importante para dizer: calma lá, você que está aí pensando que essa é a cura para o câncer de mama agressivo. Esse é mais um daqueles estudos pré-clínicos, ou seja, realizados em células, em animais. Existem também vários estudos como esse, também com resultados muito legais, só que ainda não em humanos. Então tem muito chão científico ainda para os pesquisadores do mundo inteiro percorrerem. De qualquer maneira, como sempre nos vídeos aqui do canal, esse é mais um estudo incrível e eu aproveito para terminar com palavras do próprio Nicasio, que disse: enquanto os detalhes moleculares ainda precisam ser determinados, nossos resultados mostram claramente que a redução dos níveis de microRNA 146A e B representam uma abordagem atraente para superar algumas formas de resistência aos medicamentos no ambiente clínico, desmascarando uma vulnerabilidade oculta, explorável para o desenvolvimento de terapias contra células-tronco do câncer. Bom, meus queridos e minhas queridas amantes de células-tronco, esse foi mais um vídeo do canal. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal para fazer essas inscrições, esses likes se multiplicarem, assim como as nossas células se multiplicam. Esse é mais um estudo disponível em uma matéria incrível lá do Eureka Alert. O link vai estar aqui na descrição para você poder conferir a matéria e também o link do artigo inteiro, já que esse daqui é um vídeo só muito breve, de um comentário breve do artigo, então vale a leitura do artigo por completo. Semana que vem tem mais vídeo novo, estudo novo para você, para mim, para todos nós. E é isso. Tchau!